Olá pessoal, aqui começa a nossa primeira videoaula da disciplina de Biologia 1, no nosso terceiro bimestre. Nessa videoaula nós vamos retratar do ciclo celular e da mitose. Então, você sabia que quando você cumprimenta o seu colega e após uma semana que você cumprimenta esse colega, quando você vai cumprimentá-lo novamente, você não está pegando na mesma mão? Então, isso acontece porque as células elas têm um ciclo de vida e elas se renovam constantemente. Então, nessa videoaula, nós vamos falar sobre esse ciclo de vida das células e como é que ocorre esse processo de renovação e de regeneração dessas células. Mas antes de nós começarmos a nossa videoaula do nosso assunto, vamos ver uns conceitos prévios para entender o conteúdo da nossa aula. Nós temos falado do cromossomo, que estrutura que contém uma longa molécula de DNA associada a proteínas histonas, visível ao microscópio óptico em células metafásicas, ou seja, células que vão ocorrer vários processos de fase nessa célula. Aqui nós temos nosso esquema, onde nós temos uma molécula de DNA, uma longa molécula de DNA, que vai ser organizada através das proteínas histonas, que vão fazer o englobamento, essa corrente, como se fosse um colar de pérolas, se formando para juntar toda essa longa molécula de DNA, que aí vai fazer a condensação dessa longa molécula e aí no final vai fazer a formação do cromossomo. E o cromossomo ele pode ser simples, onde ele vai ter 2 braços e um centrômero. O seu cromossomo simples ele é como se fosse um bastão, onde ele vai ter a parte do braço superior, o inferior, com um centrômero no meio ligando os 2 braços. Cromossomo duplo, formado por 4 braços e um centrômero. Esse cromossomo duplo vai ter os 2 braços superiores, 2 braços inferiores e os centrômeros no meio. Por que os centrômeros? Porque cada cromossomo que formou esse cromossomo duplo tinha um centrômero que fez a formação desse cromossomo duplo. Quando ocorre essa formação de cada filamento que forma o cromossomo duplo, ele é chamado de cromátide. E essa cromátide é cada filamento de DNA formado pela duplicação do cromossomo. Os cromossomos homólogos, que são aqueles semelhantes na forma e no tamanho e que estão presentes aos pares na célula diploide, chamadas também de 2N. Nós temos aqui a nossa célula fictícia e aqui nós vamos ter um cromossomo que ele só vai ser cromossomo homólogo porque ele vai ter um outro par de cromossomo duplo da mesma forma e do mesmo tamanho. Independente de como ele vai ser formado, mas o outro par de cromossomo dele, duplo, vai ter que ser igual, semelhante, tanto na forma quanto no tamanho, para ele ser considerado homólogo. E esses cromossomos homólogos só estão presentes nas células diploide. Diferente dos cromossomos que não são homólogos, porque eles vão ter formas e tamanhos diferentes, como a gente está vendo aqui na nossa segunda célula. Então, eles não são homólogos, e quando eles não são homólogos, eles são encontrados em células haploides, também chamada, considerada de N. Vamos ter também as células haploides, que não possuem cromossomos homólogos, como as células C e D, porque elas têm os cromossomos com formas e tamanhos diferentes, e as diploides, que são A e B, que possuem os cromossomos homólogos, porque eles têm a mesma forma e o mesmo tamanho. A divisão celular.
A divisão celular, ela vai ser a capacidade de duplicar-se, que é a característica mais extraordinária dos organismos vivos. E para fazer, nós precisamos multiplicar o material interno de nossas células e depois dividir em duas. Esse processo é chamado de divisão celular. E o nosso corpo? Como ocorre a construção no nosso corpo? A maioria das células, elas são substituídas várias vezes durante a nossa vida. Assim, de certa maneira, nosso corpo é continuamente reconstituído enquanto vivemos. Aqui nós temos o esquema, né, de um tecido epitelial, onde nós temos a epiderme, a derme e o tecido adiposo. E aí ele diz que na nossa superfície externa da pele, ela é constituída por células mortas e impregnadas de queratina. Desde a sua origem na camada epidérmica mais profunda até a queratização e a morte, elas vão passar cerca de 30 a 40 dias para ocorrer. Então, assim, em um ano, nós trocamos nosso revestimento corporal aproximadamente 10 vezes. Ou seja, que desde a origem dessa célula, desde o momento em que ela surgiu, até o momento da sua morte, das nossas células da parte externa da nossa pele, são passados de 30 a 40 dias. Então, durante um ano, nós trocamos, nós vamos dizer assim, que nós trocamos de células durante 10 vezes durante um ano da nossa vida. As células do nosso sangue também, como as hemácias, elas vivem cerca de 3 meses. E em 80 anos da nossa vida, ou da vida de um ser humano, elas são substituídas quase que 320 vezes. Então, as células do nosso sistema sanguíneo, elas demoram um pouco mais tempo, porém elas são substituídas muito mais vezes se comparadas com as nossas células da nossa epiderme. Mas para que se multiplicar, né? Para que essas células se multiplicam? Bem, nos seres vivos, multiplicar as células tem a finalidade de se reproduzir, crescer e repor essas células que foram perdidas. Já em organismos celulares, eles usam essa multiplicação para se reproduzir. Já nos organismos multicelulares, elas se multiplicam para crescer, como nos seres humanos. E o ciclo celular? O que é o ciclo? O ciclo celular, ou o ciclo de vida da célula, corresponde ao conjunto de transformações pelas quais passa a célula desde a sua formação até o seu desaparecimento. Então, esse ciclo ele vai ter essas duas fases, a intérfase e a fase de divisão. Nas fases do ciclo celular, nós vamos ter a fase de crescimento, que é a fase de intérfase, e a fase de divisão celular. Dizem que no período que entre as duas mitoses que ocorrem dentro de um ciclo celular, ocorre uma fase da intérfase, que é uma fase de crescimento. E a característica da fase da intérfase é de fazer a maior duração desse ciclo celular. Nessa fase, a célula vai aumentar de tamanho, produz as suas substâncias necessárias para fazer esse processo de divisão. E ela pode ser dividida em 3 subfases. Nós vamos ter a intérfase, né, que é a fase que procede qualquer divisão celular. É onde ocorre essa duplicação de DNA e a formação dos nossos cromossomos, que é o cromossomo duplo. E essas 3 subfases são a fase G1, que é a pré-síntese com os cromossomos simples. Nessa fase G1 é a fase de maior crescimento da célula. É onde ela cresce muito
duplicando seu tamanho. Também é a fase que ocorre a diferenciação celular. Nela vai ocorrer a maior produção de proteínas necessárias para esse processo da primeira fase da divisão. E o cromossomo, nessa fase, ele não é chamado de cromossomo simples. Ele recebe o nome de cromatina, que é onde ele está em forma de bastão, aí contendo a molécula de DNA. E nessa fase da fase G1, da entéfase, vai só ter um par de centríolos. Aí vemos a fase S, que é a fase de síntese de DNA, que é o período que vai ocorrer a duplicação do DNA. Vai ocorrer também a produção de proteínas, principalmente das proteínas histonas, que é aquelas que vão fazer o envelopamento da molécula de DNA, onde ela vai ajudar a enrolar essa molécula. A fase G2, que é a pós-síntese, que é onde ocorre a formação dos cromossomos duplos. Nessa fase, o cromossomo ele já tem 2 moléculas de DNA, tem a produção do RNA e a produção de proteínas. E é onde tem o início da condensação das cromatinas, que é onde vai ser enrolado mais ainda o DNA, formando assim os nossos cromossomos. Aí já vai dar origem à fibra dos fusos mitóticos, que vão auxiliar na divisão da célula. E aí vai ocorrer também a formação dos pares de centríolos. No entanto, alguns autores eles abordam também a fase G0, que é a fase anterior à fase G1. Eles dizem que esse é um período em que a célula ela permanece em repouso até que ocorra algum estímulo que faça ela entrar novamente na divisão. Mas anteriormente, dentro da subfase da divisão da entéfase, falava-se muito dessa fase G0. Já atualmente, quase poucos autores utilizam a fase G0. Normalmente eles falam que essa fase G0 é uma fase que ela não ocorre em todas as células. Por exemplo, quais as células que dentro do seu ciclo celular ela ocorre a fase G0? Os neurônios, as células do sistema nervoso, como nossos neurônios, porque são células que elas não sofrem divisão para se multiplicar. Elas têm uma origem, mas elas têm uma origem em determinado número, e dali elas se mantêm e com determinado tempo, de acordo com a vida daquele indivíduo, ou também a questão de alguma síndrome ou doença ocorrida ao longo da vida daquele indivíduo, essas células vão ocorrendo a morte dessas células, mas ela, diferente de outras células do corpo do indivíduo, ela não tem regeneração. Elas surgem, elas se desenvolvem de acordo com o crescimento desse indivíduo, e dependendo da vida desse indivíduo, essas células ao longo da vida ela vai morrendo, mas ela não tem regeneração. Aí por isso que alguns autores eles usam essa fase G0, explicando essa questão de que ocorre essa permanência desse repouso até que se entre em uma fase de estímulo. Só que tem células no nosso corpo, por exemplo, como as células do sistema nervoso, que são os neurônios, que elas vivem nessa fase G0. Elas não se multiplicam, elas se originam, o indivíduo cresce, se desenvolve, ao longo da vida essa célula é perdida e não é renovada. Aí ocorre aquela questão do surgimento de alguns problemas do sistema nervoso, doenças como o mal de Parkinson, que faz com que a pessoa perca alguns sensibilidade, né, de controle do corpo,
e entre outras. E o controle do ciclo celular? Bem, esse controle do ciclo celular é o mecanismo que vai checar se produziu proteína, se produziu DNA, se não está correto esse procedimento que do ciclo normal, ele faz com que volte para o começo e refaça tudo de novo para que ocorra a produção adequada dessa divisão do processo celular. Esse controle do ciclo celular é chamado de checagem ou reparo, ou também chamado de checkpoint. E esse processo ele é um processo eficaz e muito rápido, porque ele tem a proteínas para fazer essa checagem desse processo, que são as proteínas CDKs, ou chamado de quinase, e as ciclinas. E tem também as proteínas que controlam a produção de determinadas proteínas para multiplicação dessas células, que são as proteínas inibidoras, que são as KIS, são as CAIs. Então, dentro do processo, desse mecanismo de controle do ciclo celular, que é um sistema de liga e desliga, né, desses eventos que ocorrem do início ao término de um ciclo celular, principalmente nas células eucarióticas, eles vão atuar nos pontos de verificação, que são os pontos de regulação dessa transição aí, que são 3 pontos principais, que é o primeiro ponto, que é o ponto de verificação ou de restrição, que é um ponto que vai ocorrer na fase final da G1, onde vai impedir a continuação do ciclo se as condições não estiverem adequadas, através da proteína CDK. Então, essa proteína CDK, ela vai fazer essa verificação aí no final, entre o ponto a fase G1 e a fase S, né? E aí, quando nós entramos nessa fase S, vai ocorrer o segundo ponto de verificação, que é onde vai desencadear vários eventos mitóticos que levam à questão do alinhamento dos cromossomos na fase metáfase. E aí essa fase da fase S é determinada pela proteína SCDK. Aí o terceiro ponto de verificação é a transição das fases da metáfase e da anáfase, onde ocorre a estimulação para a separação das cromátides irmãs, que é a conclusão da mitose e a realização da síntese. E aqui no nosso esquema, ele está mostrando os pontos de verificação dentro do processo de divisão entre a intérfase e a metáfase. Então, como a intérfase ela ocorre entre duas fases, entre duas mitoses, então essas proteínas que fazem esse processo de inibição entre uma fase e outra para a continuação do ciclo em condições adequadas, elas acontecem dentro desse processo de mitose, associada também à fase da intérfase. Então, as CDKs, que são as proteínas quinase, elas vão ter essa eficácia diante desse controle do ciclo celular, onde ela vai verificar a continuação do ciclo, se está adequado ou não, vai ter o ponto de checagem entre os eventos mitóticos para alinhar esse cromossomo, para já preparar para a próxima fase da divisão. Vai ter, e aí quando chegar na fase final, ela vai fazer essas proteínas vão ser responsáveis por fazer a separação das cromátides irmãs para fazer essa conclusão aí da mitose,
para ocorrer a realização da citocinese, que vai ser a divisão do citoplasma para a formação das duas células irmãs. Mas nós temos, dentro desse processo do controle celular, nós vamos ter o gene supressor, que é o gene P53, que é de suma importância, é onde ele vai controlar a produção celular. Porque esse gene 53 é ele que vai ser responsável por controlar, limitar a produção de células. Porque se não houver um controle, quando há proliferação descontrolada dessas células, elas começam a se acumular, aonde vai ter a formação ali dos tumores, aonde pode dar origem aí ao câncer. Aí quando ocorre de parar, né, quando relacionando ao câncer, quando se para a produção dessas células, que ele para esse câncer, ele para de crescer, ele é chamado de benigno. E quando continua o crescimento celular, que faz o desenvolvimento do tumor do câncer, que ele é chamado de maligno. Então, o controle celular através dessas proteínas das CDKs e através do gene P53 é que ocorre o controle do ciclo celular. Elas vão ajudar a controlar a divisão, o processo as proteínas vão controlar o processo de divisão, ajudar no processo de divisão ali nos pontos de transição de regulação das fases de divisão da célula, e o gene P53 vai ser responsável por controlar a produção dessas células. Aí nós vamos ter a divisão celular, que é a capacidade de duplicar-se, e a característica mais importante, a mitose, que é o processo de divisão em que uma célula se divide e produz duas células de si mesma, as células filhas, que vão ser idênticas às células mãe. Aí já a mitose, ela vai ser um mecanismo mais comum de reprodução dos organismos celulares eucariontes. E também é o processo de reprodução dos seres pluricelulares, através da reprodução sexuada ou assexuada. Aí nós vamos ter uma célula-mãe, onde ela vai sofrer a mitose da formação de duas células filhas com o número de cromossomos idêntico ao da célula-mãe. E elas vão ser chamadas também de células somáticas, que são encontradas no nosso corpo. Aí nós vamos falar sobre as fases da mitose. A mitose, ela vai ter as fases, que é a fase de divisão a primeira fase é onde ocorre o processo de divisão. Aí nós vemos que vai ter o DNA, começa a se ser desperilizado, ou seja, desenrolado, disposto na célula de maneira desorganizada. O início da esterilização do DNA para formar os cromossomos. A duplicação dos centríolos, que é onde vai ocorrer a formação par do centríolo. E a migração desses centríolos para os polos opostos da célula. E o rompimento e a degeneração da carioteca. Então, essa questão do desaparecimento da carioteca, ela se torna importante porque se não houvesse desaparecimento da célula, porque o cromossomo está dentro do núcleo, e então com a carioteca ela concentra esse cromossomo dentro do núcleo, e se ela não desaparecer, não vai ter como ocorrer a divisão celular. Aí o nucleolo também desaparece, porque a célula vai precisar parar a síntese de proteína. Então, durante ela vai ter o nucleolo, vai ter os ribossomos que vão estar produzindo ali a proteína. E a cromatina, ela começa a se condensar. Aí nós vamos ter a metáfase,
né? Que é a metáfase, é a fase do meio, porque os cromossomos vão estar no meio. Na metáfase vai ocorrer onde vai ocorrer o grau máximo de espiralização, né, da condensação desses cromossomos, que vai torná-los visíveis ao microscópio eletrônico, microscópio óptico. Cromossomos duplos vão ser alinhados lado a lado na linha do Equador. Também que vocês vão poder, que também é chamada de placa equatorial, que é quando os cromossomos vão ficar no meio da célula e vão estar aí ele se associa esse nome de placa equatorial devido à linha do Equador que corta o nosso planeta. Os centríolos vão estar dispostos nos polos opostos das células e nos centríolos as fibras do fuso mitótico vão ser ricas em microtúbulos que vão ser ricos em proteína chamada de tubulina. Nesses cromossomos ali na região, para ocorrer essa disposição dos centrômeros, no final da metáfase vai ocorrer a divisão dos centrômeros. E aí nós vamos para a anáfase. A anáfase vai ser a fase onde ocorre o encurtamento das fibras do fuso mitótico. Os cromossomos eles já vão ser simples, chamados de cromátides irmãs, onde eles vão ser puxados para os polos da célula. Vai ocorrer o início da desespirilação desses cromossomos. Quando ocorre essa desespirilação, nós damos início à fase da telófase, que é a fase final do processo de mitose. Na telófase vai ocorrer a citocinese, que vai ser o processo de divisão desse citoplasma, aonde vai ocorrer essa divisão do citoplasma para dar a formação da divisão das duas células filha, contendo o mesmo número de cromossomos da célula mãe, porém simples. Formação das duas novas cariotecas, dos dois novos nucleolos, e o cromossomo se desesterilizam e as fibras do fuso mitótico vão desaparecer. Ou seja, a telófase ela vai ser já o contrário da prófase. Na prófase já vai ocorrer o desaparecimento da carioteca, vai ocorrer o desaparecimento do nucleolo, vai ocorrer a condensação da cromatina, e já na telófase já vai ocorrer o contrário da prófase. Já vai ocorrer o reaparecimento da carioteca, o reaparecimento do nucleolo e a cromatina vai se descondensar. Então, para dar origem ali a nossas duas células filhas. Então, esse processo de divisão do citoplasma ao final da mitose, com a formação de duas células filhas nas células filhas, já na célula animal ela vai formar como se fosse uma constrição ao nível da zona equatorial da célula mãe, onde vai ser dividido o citoplasma, levando à separação das duas células filhas, cada uma com o mesmo conteúdo citoplasmático. E isso é chamado de citocinese. Na célula vegetal, esse processo de citocinese ele vai dar origem à lamela média. Na célula vegetal, o processo de citocinese na fase telófase da mitose, ela vai ser chamada de citocinese centrífuga, porque ela vai ocorrer esse estrangulamento ou essa divisão desse citoplasma de dentro para fora. Na célula animal, essa divisão do citoplasma aí já vai ser como se fosse um estrangulamento desse citoplasma dessa célula mãe, que vai dar origem a essa célula filha. E aí, né, na célula animal, a citocinese é chamada de centrípeda,
porque ela vai correr de fora para dentro. Aí nós vamos ter aqui o ciclo celular. Nós vamos ter a intérfase na fase G1, que vai ter que correr por volta de 9 horas. A fase S, que é a fase mais demorada do processo da intérfase, que leva 10 horas, aonde nós vamos ter um núcleo, a duplicação do centro celular, dos centríolos, desaparecimento do nucleolo e da eucarioteca, a duplicação dos nossos cromossomos, ou seja, a síntese de DNA. Depois a fase G2, que leva por volta de 4 horas e meia, e depois a fase da mitose, que leva aproximadamente 30 minutos, que vai iniciar com a prófase, onde vai ter os cromossomos duplicados, a iniciação da separação dos centríolos, né? Aí vem a metáfase, onde vai ocorrer a formação do fuso acromático ou do fuso mitótico, né, dos centríolos, para fazer a separação das cromátides irmãs aqui na fase da anáfase, que é a separação dos cromossomos. Aí vamos para a última fase da mitose, que é a telófase, onde vamos ter aí o surgimento dos centríolos, né, do centro celular com os centríolos, e a descondensação do cromossomos, e dando início aí à citocinese, que vai ser a divisão citoplasmática, dando origem a 2 células filha e iniciando novamente um novo ciclo celular. Qual a finalidade da mitose? Ela vai ter a finalidade de organizar o crescimento e a regeneração de tecidos, cicatrização, formação de gametas em vegetais, formação de gametas em animais pelo processo de partenogênese, divisão do zigoto durante o desenvolvimento embrionário. A diferença entre a mitose animal e vegetal: na animal, ela é cêntrica porque ela tem a presença de centríolos, e já na vegetal ela é acêntrica devido à ausência do centríolo. Na animal, ela é astral porque ela tem a presença das artes, que é a que vai dar origem aos fusos mitóticos para centralizar os cromossomos, e anastral na vegetal por causa da ausência das artes. Na animal, ela é citocinese centrífuga, porque ela é de fora para dentro, por estrangulamento. Na vegetal, é citocinese centrífuga, que é de dentro para fora, pela formação da lamela média. Então, aqui termina a nossa aula de hoje. Vamos à atividade de fixação no nosso livro do módulo 3, na página 483, 84 e 85. E até a nossa próxima aula.